Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Luigi Responde aqui do canal, o quadro onde eu respondo as perguntas feitas por vocês de um modo mais rápido, mais simples e sem enrolação. Bom, para participar do quadro é bem simples, basta que você faça a sua pergunta aqui nos comentários. Eu vou estar selecionando algumas mais, podemos dizer, mais requisitadas por vocês, né? Portanto, se caso você achar uma pergunta que é a mesma que você ia fazer, deixa o like para essa pergunta ficar ali mais relevante nos comentários e eu achar com mais facilidade, beleza? Bom, vamos começar aí com a primeira pergunta, que é a do David Campos. Ele pergunta aí: o 8320E compete com qual processador da Intel? Essa pergunta teve 16 likes. Bom, para te responder essa pergunta, a gente tem que saber primeiro qual é o valor do FX 8320E. Eu dei uma procurada e ele tá saindo aí na faixa de uns R$450, dependendo da loja um pouco mais caro. Nessa faixa de preço, o concorrente dele direto da Intel seria o Core i3 6100, né, que é o processador mais recente. Agora, se a gente for comparar em desempenho os dois processadores, o i3 6100 leva vantagem. Isso não falando só de jogos, beleza, galera? Em jogos, basicamente eles empatam. Alguns jogos o FX 8320E vai levar vantagem por conta dos multithreads. Só que o i3 ele tem um núcleo mais forte, né? Uma arquitetura mais recente, uma eficiência energética 1000 vezes melhor, não tem nem comparação desse aspecto. Então, o i3 6100 seria mais vantagem ali na compra entre os dois. Isso, é claro, na minha opinião, deixa aí de vocês nos comentários. A próxima pergunta é do Vituba Rocks. Luigi, tem como diminuir o barulho do ventilador do notebook? Mano, nesse caso, só abrindo o notebook, que é uma coisa um pouco mais difícil, né, do que um PC convencional, desktop, e vendo o que está acontecendo com as fãs dele. Provavelmente deve ser a fã de exaustão, que deve estar com um rolamento já ruim por conta de poeira. Mas é bem complicado de mexer, te recomendo ir num técnico para ele poder mexer melhor. Próxima pergunta é do Oliversan. Luigi, vale a pena comprar placas-mãe LGA 1151 com DDR4? Ou para games DDR3 já é o suficiente? Pergunta que teve 14 likes. E cara, é aquela mesma história que eu sempre bato na tecla. Se você vai pegar uma plataforma recente, por que não já pegar um DDR4? O valor tá quase o mesmo. E eu acho que vale a pena mais ir no DDR4 logo. Claro que para jogos não vai mudar muita coisa, não vai influenciar, né, a questão de memória RAM. Mas se você pode pegar uma coisa mais recente, por que não, né? Pergunta aqui do Spy Monkey. Luigi, qual a melhor loja para se comprar peças para PC? Bom, mano, vocês sabem que eu tenho parceria com a R2 Computadores, então, cara, R2 Computadores, se você tá querendo montar um PC. Agora, eu queria ver o que vocês acham, né, sobre essa pergunta. Então, o que eu fiz? Eu deixei uma enquete aqui embaixo, na descrição. Eu vou pedir para vocês acessarem a enquete e votarem lá qual a loja que vocês consideram a melhor para montar o seu PC. É interessante que vocês já tenham comprado nessa loja, né? E não só olhar pelo preço, né? Na verdade, ele está perguntando aqui qual é a melhor loja para comprar o PC Gamer e não qual é a loja com menor preço, beleza? Wesley Souza está perguntando: não sei se a minha pergunta se encaixa nesse quadro do canal, mas vamos lá mesmo assim. Uma internet de 3 MB, dá pra jogar online de boa e fazer lives? Wesley, é o seguinte, mano, essa pergunta é bem recorrente aqui no canal, então achei por bem responder de novo, mesmo que eu já tenha respondido ela em alguns vídeos anteriores, não tem problema nenhum. E é o seguinte, cara, esses 3 MB de internet, né, que você colocou, provavelmente você deve estar falando de download. E para você fazer live, você tem que ter um upload bom também. Não adianta nada ter um download, que é quando você está baixando o arquivo da internet, mas você não tem um bom upload, que é quando você está enviando o seu arquivo para a rede. E quando você está fazendo uma live, a todo momento você está mandando arquivo, né, em tempo real para a galera assistir. É recomendado que você tenha no mínimo uma internet com 2 MB de upload, porque daí você consegue ter uma qualidade lá HD mais ou menos, 720p. Se você quiser ter uma qualidade melhor, você vai ter que ter ali um upload bom. E tem um outro porém também. Os programinhas utilizados para fazer live, eles consomem muito do processador. Então tu tem que ter uma boa máquina, principalmente nesse quesito, né, de processador. Pergunta do CH Droid Play. Luigi, 1 i3, 6 e 100, 8 GB de RAM, 1 TB, uma GTX 1050 Ti de 2 GB. É uma boa configuração para os games atuais?
Mano, é uma boa configuração sim, só que tem um detalhe, GTX 1050 Ti não temos modelos de 2 GB, só no caso a GTX 1050 que tem, a 1050 Ti só tem modelos de 4 GB, mas enfim, é uma boa configuração sim, eu sugiro que você dê uma olhada nas RX 470, se a GTX 1050 Ti tiver com preço bem próximo à RX 470, a RX leva vantagem. Pergunta do Shulker Bolado BR. 1 i3 6100 fica bom com uma RX 470 de 4 GB? E você acha que teria gargalo? E também, junto com essa pergunta, né, eu vou meio que responder os dois ao mesmo tempo. O Skynix, acho que se fala assim, está perguntando qual processador você recomenda para colocar junto com a RX 470. Respondendo vocês dois, cara, olha só, o i3 6100, claro que vai dar gargalo em alguns jogos com a RX 470, só que eu considero uma excelente configuração. Não tem problema nenhum você colocar um i3 6100, mesmo que dê gargalo, tá, galera? Eu já falei isso no meu último vídeo, se você se preocupar muito com gargalo, não tem jeito, você vai ter que pegar lá um i7 pra cima, e mesmo assim vai ter que ser um i7 bom, né? Um que seja desbloqueado para overclock, porque os jogos hoje em dia estão muito CPU bound, né? Pedindo muito do processador. Então acho que o mais importante é você rodar o game com uma boa taxa de frames, sem ser um top 5 de monitores até R$700. Mas já te respondendo, eu dei uma pesquisada rápida aqui, achei um monitor da Acer muito legal, o modelo dele é o V246HL, é um monitor de 24 polegadas Full HD, tem resolução de 1920 por 1080p, ele tem 5 milissegundos de resposta, como pagamento em boleto bancário, que eu acho que é uma boa aí nessa faixa de preço. Pergunta do 10K. GTX 1060 com 1i5 4460. Vale a pena ou precisa melhorar o processador? Essa pergunta cai na mesma resposta que eu dei lá pra galera que quis saber se o i3 6100 daria bem com a RX 470, né? E é aquilo, gargalo vai ter, depende do jogo, mas é uma ótima configuração, fica bem equilibrado, na minha opinião, o i5 combina muito bem com a GTX 1060. Pergunta da Becca Plays, refrigeração líquida ou a ar? Bom, esse assunto ficou meio em pauta, né, recentemente. Eu acho até que foi antes dela ter feito a pergunta. Creio que ela nem deva ter feito a pergunta buscando a minha opinião a respeito do air cooler, talvez danificar o socket da placa-mãe. Mas enfim, eu acho que vale a pena a gente falar um pouco sobre esse assunto aqui. Bom, eu vou começar falando a minha opinião, o que eu acho. Sobre essa questão de, pelo peso do air cooler, talvez ter uma probabilidade, uma chance, mesmo que remota, de danificar a placa-mãe, eu acredito que é o seguinte, galera. Se tem 0,01% de chance de danificar o seu equipamento, tem que ser estudado e as empresas, é claro, têm que trabalhar em cima disso para poder resolver o problema. Só que, na minha opinião, existem outros problemas quanto à gravidade que são que podem ser muito mais prejudiciais. Exemplo é a VGA, né, entortando conforme o tempo de uso. Não é difícil de ver, né, um PC com a VGA caída, mas enfim, essa é a minha opinião a respeito desse assunto. Luigi, tem problema de instalar uma GPU high-end em uma MOBO de entrada? Exemplo da Asus H81MCBR. Problema com o desempenho você provavelmente não vai ter. Só que assim, é tudo uma questão de equilíbrio. Eu acho que a configuração fica meio desequilibrada, uma placa-mãe muito pequena e a VGA gigantona. Fora que se for o caso de você querer colocar um processador desbloqueado para ter um pouquinho mais de desempenho, você vai precisar de uma placa-mãe melhor para fazer esse overclock. E essa foi a última pergunta do vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe o seu like. Não esquece também, galera, deixem a sua pergunta para o próximo vídeo. Lembrando que agora, nesse ano, eu vou fazer 2 vídeos de Luigi Responde por mês. Então vai ter uma frequência mais alta. Eu estava reparando que tinha muita pergunta que ficava antiga, né? Ficava velha. E aí acabava que não dava para responder porque já tinha lançado. Ou então a galera já sabia a resposta. Bom, minhas redes sociais estão passando aqui embaixo. Se você quiser, você pode entrar em contato comigo via Twitter, se você tiver alguma dúvida. É isso, tamo junto, valeu e fui!